médica toda disponível aqui no consultório, lindo. Quase mata a pessoa do coração com tatu. Nós estamos aqui a convite da Hope, eu tô aqui a convite da Hope e a doutora Simone está cedendo essa entrevista assim de uma forma muito generosa, porque é um assunto sério, é um assunto que ele demanda um olhar muito generoso e muito ético, né? A gente está falando da vida das pessoas mais do que saúde, né? A gente está falando em promoção de qualidade de tempo de vida. Pois então, o mastologista é o médico especialista em mamas, né? Claro que tu vai numa consulta com o ginecologista, até é uma coisa interessante de falar, porque tem pacientes que vão no ginecologista e não tem as mamas examinadas, tá? Tem que exigir do seu ginecologista, que é a obrigação do exame físico, né? E a doutora Simone estava me relatando que os processos mudaram muito, que as possibilidades de tratamento mudaram muito, mas que uma coisa não mudou, né? Quanto antes fizer o diagnóstico de câncer é melhor. Isso não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Exatamente. E tem gente que foge desse diagnóstico? Tem gente que foge. Tem gente que tem medo que a doença se espalhe, que palpa nódulos e acha, não vou mexer para não espalhar. Né? Porque os sintomas não são apenas o palpar um nódulo, palpar um caroço, palpar... Não é só isso. Não, às vezes pode ter uma secreção que sai pelo mamilo, às vezes o mamilo inverte, né, fica invertido, sim. Alguma retração, agora a pele mais avermelhada. As campanhas de Outubro Rosa, né, que são as campanhas de conscientização, elas mudaram um pouquinho esse cenário. As pessoas procuram mais os exames. Ela lembra de fazer os exames para quem não se lembrou, quem esqueceu. A vida tá tão agitada, as pessoas estão preocupadas, a mulher começou a trabalhar muito, né? Só que a gente tá esquecendo um pouco da gente, né? E o Outubro Rosa, ele vem lembrar que a gente precisa desse cuidado da mama. Sim, que os exames não podem esperar. Não pode esperar, porque a doença, ela vem. E não tem um perfil específico, né? Isso que eu queria te perguntar. Existe um perfil de paciente, assim, normalmente acomete a mulheres assim, assado. Como é que é isso? Né, a gente vê no consultório, eu trabalho também no Hospital Geral e são mulheres de todos os tipos, de todas as idades. Claro que é mais frequente aí após os 50 anos o aparecimento do câncer. É isso aí, porque a mama não é homogênea, né? Ela tem, e cada mama é diferente, né? Cada pessoa é diferente. E aí tu tem que conhecer a tua mama para ver aonde que tu palpa, talvez um adensamento. As pacientes que têm cistos, elas têm que acostumar a palpar essas alterações para, se elas notarem alguma coisa diferente do que estão habituadas a palpar, elas já vão perceber, já tem vão sinalizar e vão procurar ajuda. Sim. E eu te falei daquele caso da minha paciente, que enfim, ela sabia perfeitamente onde que estava a alteração na mama dela. Ela disse, aqui em cima tá diferente, isso aqui não tá legal. E a gente fez exame, fez biópsia e confirmou um câncer, infelizmente. Sim. E quanto antes, melhor, né? Sim. No momento do diagnóstico de câncer de mama, acho que aí a mulher entra em conflito, né? É uma coisa muito impactante para a mulher, porque ela fica com medo de várias coisas, né? De tanto perder a sua identidade, né? Perder a sua sexualidade, não sabe como o parceiro vai reagir frente a uma cirurgia de mama, né? Uma cirurgia, ela já está achando que vai ficar mutilada, com cicatrizes, né? Então é bem complicado o diagnóstico. No passado era tipo receita de bolo. O tratamento era igual para todas as pacientes. E agora, cada caso tu tem que avaliar, tu tem que ver se a cirurgia vai ser indicada como a primeira opção. Às vezes a quimioterapia é a primeira opção, mesmo em tumores pequenos, em tumores que são mais agressivos. A quimioterapia, tu tem a chance de observar ao vivo, né, se a quimioterapia está funcionando ou não, para tu poder trocar, caso não esteja funcionando. Quais são as maiores queixas das tuas pacientes em relação ao pós-cirúrgico? Assim, as dificuldades de se encontrar ali, encontrar elementos que
que as acolham no pós-cirúrgico? Existem entraves, assim, é a roupa que tu vai usar, como é que tu percebe esse comportamento? Elas vão se adaptando com o que tem, né, no mercado, né, mas acho que o que tu me mostraste antes, né, voltando a falar do sutiã, né, que foi, eles se preocuparam em ouvir pacientes que estão sofrendo nessa situação na própria carne, né? Isso. Para ver, para tentar mudar um pouco o pós-operatório delas. Sim. Acho que foi bem interessante, porque senão é todo aquele sutiã cirúrgico, tu não sente muito sexy, né? Tu não sente muito sexy. E até a própria, aquela sensação, que a pessoa tá enfaixada, que tá ali, que tá quietinha. Mas a partir do momento que ela consegue se sentir bonita também, né? Isso pode trazer um empurrãozinho ali no emocional que vai refletir. Com certeza. Alguém que se preocupou em trazer alguma coisa diferente do que está no mercado, que é o habitual. Sim, né? Sim. É um produto que foi desenvolvido com 6 mulheres que passaram por mastectomia. 6 mulheres. E daí elas acho que elas têm mais propriedade de falar, porque elas estão sofrendo, né? Com as dificuldades de adaptação da prótese externa, né? Porque daí tem isso, né? Várias coisas que eu aprendi ao longo disso, e que a Simone olhou o produto e disse, nossa, isso é ótimo, porque encaixa aqui. Eu nem faço ideia de como funcionam as coisas, mas para quem às vezes tem que esperar, tu me disseste antes que às vezes a pessoa tem que esperar uma prótese se acomodar. Sim, às vezes. A cirurgia não é bilateral o tempo todo, não é assim, foi lá e resolveu. É um processo. Eventualmente tu consegue resolver num primeiro momento tudo, né? Que é a nossa intenção. Claro. Mas às vezes tu não consegue otimizar deixar perfeito como tu gostaria, porque às vezes tem pele demais que tu precisa ressecar, às vezes o mamilo que a gente deixa pode perder a vascularização, né? Sim. E aí tu tem que fazer uma ressecção. Quando as pacientes vão para radioterapia, pode ter uma retração, uma contratura capsular, então também tem que esperar um segundo momento para trocar a cápsula. Então tem várias particularidades da cirurgia, né, e do tratamento, que às vezes pode prejudicar então a autoestima, a imagem da paciente. E ao longo desse processo. Tu tem que ter um pouco de paciência para a gente ir adaptando, tratando às vezes alguma complicação, né? Claro que tudo isso está diminuindo com o passar dos anos, com a evolução da cirurgia. O que eu acho importante, assim, no Outubro Rosa, tá? É em relação à prevenção. A mamografia, ela não previne o câncer de mama. O diagnóstico precoce, ele pode te dar cura, mas ele não é uma prevenção. Nem as pacientes às vezes chegam, faço mamografia todo ano, como é que foi aparecer câncer? Agora, a prevenção, os fatores modificáveis, tá? Que tu pode prevenir, sem dúvida, assim, a diminuição de bebida alcoólica, tá? Que aumenta muito o risco de câncer de mama em mulheres. Então tem que diminuir, quanto menos melhor. Tá? Ou ao menos, escolhe alguns dias que tu vai beber alguma coisa a mais. Mas não bebe todo dia. Tá? Porque acima de 1 taça de vinho por dia já aumenta o risco consideravelmente. Tá? Fazer esportes, né? De moderada intensidade, fazer exercício físico, caminhada, que a gente, em toda paciente, qualquer mulher, a gente tem que se amar, tem que procurar se cuidar. Acho que isso é o mais importante, a gente tem que estar feliz com a gente. De rotina eu faço uma mamografia com 35 anos, que é uma mamografia de base, e depois acima dos 40, uma vez por ano. Independente do limite de idade, tá? Tem que ser anual. E daí eu associo bem frequentemente a ecografia. Abaixo de 40 anos, como a mama é mais densa, a mamografia pode não aparecer muitas alterações, porque a mama fica branquinha, sabe? No raio-x, lá na mamografia. Então é melhor fazer a ecografia de mamas.
Tem gente que relatou que... Tu tem que só sair de casa, né, pra procurar, né? Tem que sair de casa. Não vai ter busca ativa para fazer mamografia. Tá. E o que eu acho importante é tem que pedir para fazer examinadas as mamas, tá? Sim. Não adianta ir no ginecologista e achar que tá tudo bem porque fez o Papa Nicolau. Né? Tem que pedir para fazer o exame da mama, o exame médico. Sim. Tem que ser, a gente tem que obrigação. Porque o nosso olhar sobre a nossa mama é uma coisa, mas tem o olhar do profissional. médico, do profissional que... E tem que pedir para ser examinado. Oni, mastologista, foi lá fazer os seus exames hoje. Nós estamos no mês de outubro. Eu já fiz os meus, já faz 4 meses. Agora tu vai ter que me examinar, porque já fiquei achando que devo ter que fazer exames. Mas o teu ginecologista também é bem bom. Ele é maravilhoso. Inclusive, ele que me examina. Ele nunca deixou de me examinar. Aliás, o nosso ginecologista. O nosso ginecologista é a melhor pessoa. E ele já nos... Muito obrigada, inclusive, porque foi ele que fez essa ponte e me disse, olha, a pessoa ideal para falar sobre isso, sobre câncer de mama, sobre mastologia, mastectomia, é a doutora Simone.